A paz do Senhor Jesus esteja presente em sua vida, meu amado irmão, amada irmã, ouvinte da Palavra de Deus. Esses dias eu venho meditando, pedindo ao Senhor: Deus, dai-me uma palavra, dai-me algo que eu possa transmitir como teu instrumento aqui na terra, como um canal de bênção do Senhor para a vida de alguém. Me use humildemente, ó Senhor. E Deus me trouxe hoje a falar sobre a gratidão que antecede o milagre, a fé que agradece antes de ver. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso está escrito lá em Romanos 10:17. Ou seja, a fé vem quando ouvimos a mensagem. E a mensagem ela vem de Cristo. E hoje eu estou aqui para falar sobre esses dois tópicos que eu relatei no início: a gratidão que antecede o milagre e a fé que agradece antes de ver. Sabemos que a fé não nasce do nada. Ela cresce quando a gente escuta a palavra, quando o coração é alimentado pela voz do Senhor, seja ela pelos lábios de um pregador, pela leitura da Bíblia ou mesmo naquele sussurro suave que o Espírito Santo faz dentro da alma da gente. Então vamos ao assunto. Hoje eu quero falar com você, ouvinte da palavra de Deus, qual foi a oração que Jesus fez antes de ressuscitar a Lázaro. A oração que Jesus fez antes de ressuscitar Lázaro está em João 11, 41 e 42 e diz assim: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Jesus estava falando claramente: Pai, eu te agradeço porque me ouves. Eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa das pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Perceba o carinho do mestre. Ele não pediu, ele agradeceu antes, mostrando plena confiança no Pai. É uma oração de fé pura, uma oração doce, humilde e poderosa, irmãos, daquelas que chegam a tocar a nossa alma. Jesus não estava só realizando um milagre, ele estava revelando o coração do Pai e convidando as pessoas a crerem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E logo depois ele chama Lázaro com autoridade. Lázaro, vem para fora. Jesus aqui nos ensina um segredo precioso do reino, que é gratidão antes da manifestação. Ele não disse: Pai, faz agora. Não, ele não disse isso. Ele disse: Pai, eu te agradeço porque já me ouviste. Antes de Lázaro sair do túmulo, preste atenção. Isto mostra a fé que descansa. Ele não estava ansioso, irmão. Muitas vezes nós ficamos ansiosas, não é assim? Mas nós vemos aqui confiança plena no Pai, confiança plena de Jesus no Pai. E a certeza da vitória antes dela aparecer aos olhos humanos. É como que se ele dissesse: eu não preciso ver primeiro para crer. Eu agradeço porque sei que estás comigo, que está comigo. Aí, meu irmão, isso toca demais o coração da gente, não toca? Toca sim. Quando nós agradecemos antes, é como se disséssemos ao céu: Pai, eu sei que tu és fiel, aleluia, glória a Deus, a minha vitória já existe no teu tempo.
Isso é maravilhoso. Mesmo que os nossos olhos ainda não vejam, nós devemos ter essa linha de raciocínio, de pensamento e de verdade. Pai, eu sei que tu és fiel. A gratidão antecede o milagre porque ela nasce da fé e não da vista. Por isso que eu sempre costumo dizer, irmãos, o crente, o salvo, o filho de Deus, ele não vive por vista, vive por fé. Viva por fé, irmão, não viva por vista. O que os teus olhos, o teu ouvido, o que está acontecendo ao teu redor, não, irmão, não viva por isso, viva pela fé. E Jesus fez isso não só para agir, mas para nos ensinar um estilo de vida espiritual. Glória a Deus e aleluia. Então, nós devemos agradecer antes de acontecer, com um coração seguro no amor e na fidelidade do nosso Deus. Deus ama quando confiamos nele. E confiamos a ponto de agradecer antes de ver o que você está pedindo acontecer. Eu quero te mostrar alguns exemplos, como de Jesus em João 11, 41 e 42, ele agradeceu antes do milagre acontecer. Vamos ler? Olha o que Jesus falou: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, irmão. Isso é magnífico. É Jesus dizendo: Pai, eu te agradeço porque me ouves. Eu sei que sempre me ouves. Jesus agradece antes mesmo de Lázaro sair. Isso é fé ativa, fé que descansa. Tenha uma fé ativa, tenha uma fé, aleluia, ao ponto de você descansar diante ou dentro de uma tempestade. É como aquela passagem que Jesus disse: se tu passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Se tu passares sobre as águas, elas não vão te submergir. Isso é fé que descansa. E Filipenses 4,6, entendemos que devemos orar com ação de graças, agradecimento. A palavra diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. É como ele estivesse dizendo: não se preocupem com nada, mas em todas as suas orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Agradeça. Agradeça. Olha que lindo, irmãos. Não é só pedir, é pedir agradecendo. Irmão, não vou pedir não, mas peça agradecendo. Como quem já confia no agir de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso são mistérios de Deus na vida do salvo e da salva. Em Marcos capítulo 11, 24, aprendemos a crer antes de ver. Como diz a palavra: portanto vos digo que tudo o que perdides orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Quando vocês orarem, quando vocês pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Isso é a essência da gratidão antecipada. Agradeça, meu irmão. Agradeça, minha irmã. Aleluia. É você dizer: agradeço porque sei que a promessa já está de pé. E em Colossenses 4:2, manda perseverar com ação de graça. Persevere, irmão, com gratidão ao Senhor. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Ou seja, continuem firmes na oração. Com quê? Com o espírito de gratidão. Seja grato, irmão. O inimigo quer que você murmure. O inimigo quer que você reclame. Ele quer que você diga: mas Senhor, eu não mereço. Mas Senhor, olha o que está acontecendo. Olha, Pai, olha isso, olha aquilo, eu estou sofrendo. Não, irmão. Gratidão. Agradeça antes. A Bíblia não diz ore e depois agradeça. Diz ore já agradecendo. É assim que a Bíblia ensina. Que nós devemos orar já agradecendo. Não é orar e depois agradecer, não. Ore agradecendo, irmão.
está enfermo, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me curou. Muito obrigado pela minha saúde. Está passando uma luta financeira, Deus, muito obrigado porque o Senhor já abriu as portas para mim. Senhor, muito obrigado porque o conflito familiar o Senhor já quebrou, já botou por terra, já me deu paz. Ó Senhor, o meu filho que tinha ido embora, muito obrigado. A minha filha tinha ido embora, muito obrigado porque o Senhor já trouxe ele de volta. Você está entendendo, irmão? Ore já agradecendo. Use a inteligência, a sabedoria que Deus te deu. Peça ajuda ao ajudador, o Espírito Santo, companheiro, um amigo fiel. Já em 1 Tessalonicenses 5,18 fala em dar graças em tudo. Vamos ler? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus está falando, irmão. A palavra está falando, deem graças a Deus em todas as situações. Qual é a tua situação hoje? O que é que você está enfrentando? É um vício que você não consegue largar? Um vício da cachaça, do fumo, das drogas? Um vício da prostituição? Um vício da carne? É uma luta espiritual, uma luta familiar? É uma luta conjugal? É uma luta no casamento? É uma luta nas finanças? O que é? Esse tudo que Deus manda que você e eu demos graças a Ele. Ele falou em todas as situações. Quando damos graças antes, irmão, estamos dizendo: Senhor, eu não me guio pelo que vejo, mas pelo que Tu prometeste. É a palavra de Deus que lhe garante a vitória. É a palavra de Deus quem garante que os céus serão abertos. Eu posso até ir mais longe, os céus já estão abertos para você. A Bíblia, meu irmão, está cheia de exemplos bem preciosos de Jesus demonstrando confiança total antes do milagre, com atitude de fé, segurança e gratidão ao Pai. Você lembra da multiplicação dos pães? Gratidão antes do milagre? Em João 6,11, Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos seus discípulos. Jesus, ele pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu. Ele agradeceu antes da multiplicação acontecer. Ele não disse na sua oração: Pai, multiplica. Ele deu graças e confiou. Assim mesmo é você e eu. Nenhuma ansiedade. Você viu Jesus ansioso, preocupado? Não, só descanso e certeza. Assim na tua vida. Não adianta você viver com a sua vida ansiosa, como Jesus disse para Marta, quando ele estava na casa de Marta e Maria: Marta, tu estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, mas só uma é importante, e Maria escolheu a boa parte. Escolha a boa parte neste momento aqui, que só assim você terá descanso e certeza. Você vê que Jesus também teve a multiplicação dos pães e peixes pela segunda vez, que está em Marcos 8,6. Ele tomou os 7 pães e deu graças, repartiu-os e deu aos seus discípulos. De novo, ação de graça antes do milagre se manifestar. Jesus aqui, irmãos, ele está sendo direto com você, comigo, conosco. Ele está aqui nos ensinando que quem vive no reino vive em gratidão antecipada, porque sabe em quem confia. Se você sabe em quem confia, meu irmão, você já vive agradecendo. Eu estou errado? É assim ou não é? É verdade. Quem vive no reino vive em gratidão antecipada. Não vive reclamando: ah, que vida, ah, que situação, ah, mas eu não consigo largar isso, ah, eu não consigo chegar ali, não consigo isso, não consigo aquilo. Não, irmão. Você sabe em quem você confia? Então viva em gratidão antecipada. Nós vemos na Santa Ceia, agradeceu antes da cruz. E tomando o pão, deu graças e o partiu, como está lá em Lucas 22:19. Ele agradeceu antes do maior sacrifício da história. Antes da dor, antes da redenção ser consumada, Jesus, ele agradeceu. Isso é confiança suprema no plano do Pai. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus.
Irmãos, vamos deixar o Espírito Santo falar no nosso coração. Você veja a cura dos 10 leprosos, princípio de gratidão. Aqui Jesus já nos mostra o valor da gratidão do milagre, como está em Lucas 17, 11 a 19, não vou ler que o texto é um pouco grande, depois você lê com calma. Ele destaca que o que voltou grato recebeu ainda mais, o que foi a salvação. Não é isso? Voltou só um, mas voltou com a gratidão, e ele recebeu mais, que foi a salvação. Isso reforça um princípio espiritual: milagre e gratidão caminham juntos. Diga amém por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Percebe o padrão, meus irmãos? O padrão de Jesus? Ele não reage ao problema, ele antecipa a solução, ele agradece porque já sabe o resultado, ele não ora na incerteza, mas na convicção do Pai presente e fiel. E você tem que ser assim também. Não reaja ao problema. Quando se defrontar com o problema, irmão, não perca o autocontrole, não entre em pânico, não fique ansioso, não fique não, descanse, agradeça, porque você já sabe o resultado. Você não sabe em quem você confia? E ore com certeza, com convicção no Pai presente e fiel na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A gratidão dele aqui de Jesus não vem depois do milagre. Ele abre o milagre. É a gratidão que abre o milagre. Você está entendendo como é que funciona? Por isso que muitas vezes o poder de Deus para o mundo é loucura, é como loucura, porque o povo lá fora não entende isso. Coisa mais linda, irmão. Faz a nossa alma suspirar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vejamos a passagem de Jesus na tumultuada tempestade. Mesmo antes de acalmar o mar, Jesus não entra em desespero. Ele faz o quê? Ele descansa. Vocês conhecem a história. Descansa como, irmão Neemias? Dormindo no barco, como está lá em Marcos 4, do 38 ao 40, leia. E descanso aqui denota a fé silenciosa. É a oração que diz: Pai, está tudo nas tuas mãos. Irmão, se a gente tem a convicção, se nós temos a certeza que tudo está nas mãos do nosso Deus, o nosso Pai, por que, irmão, não descansar? Não entre em desespero, você descansa. Nós vamos descansar. A gratidão aqui não foi com palavras, mas com confiança absoluta. Você pode sim, aleluia, ser grato a Deus, ser grata a Deus, não falando, mas também confiando absolutamente nele. E depois desse acontecimento, Jesus ele só disse: cala-te, aquieta-te. É a fé que agradece antes, é a fé que dorme em paz em meio às ondas. Irmão, durma, meu irmão, diante dessa tempestade, diante dessa onda, durma. Está tudo nas mãos do Pai. Tudo, nós, irmão, não cai uma folha sem a permissão de Deus. Tudo está na vontade permissiva de Deus. Agradeça e descanse. Você lembra da cura do surdo e mudo? Céu primeiro e milagre depois, não é assim? Preste atenção se não é assim. O céu primeiro e o milagre depois. Lá em Marcos 7,34 diz: e levantando os olhos ao céu, suspirou. Antes de liberar o milagre, Jesus olha para o Pai. Esse olhar é oração, é entrega. É o coração dizendo: obrigado, Pai, porque Tu és a fonte, aleluia. Depois o milagre vem. É fatar, abre-te. Ele não pediu, ele confiou e declarou, irmãos. Ô irmão, Deus se agrada tanto quando eu e você agimos desta maneira. Aleluia. Você lembra a cura da mulher encurvada? Jesus fala como se já estivesse feito. Preste atenção, irmão. A Bíblia é Deus falando, é Deus ensinando. Lucas 13:12, mulher, estás livre da tua enfermidade. Preste atenção, Jesus fala como se já estivesse feito. Jesus fala no tempo perfeito da fé, irmãos. Ele não diz serás, ele diz estás. A fé agradece antes, porque enxerga antes. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Nós vemos a cura do filho do oficial, a palavra
antecede o milagre, irmão. Você crê nisto? João 4,50, olha o que Jesus diz: vai, o teu filho vive. Jesus não vai lá, irmãos. Jesus não chega, ele não vai lá conferir, ele não vai lá olhar. Ele simplesmente declara como certo. Aleluia. Isso é gratidão silenciosa, a confiança absoluta que dispensa a confirmação. É alguém chegar desesperado para você e você dizer: minha filha, se acalma, meu filho, se acalma, olha, em nome de Jesus, volte para sua casa, vá em paz, nada vai acontecer, está tudo em paz, vá. Isso é confiança absoluta. Não precisa você sair correndo com a pessoa. Eu sou testemunha viva disto que eu estou falando, porque quantas vezes que alguém me ligava de madrugada, de noite, desesperado, irmão, pelo amor de Deus, está acontecendo assim, desesperado, chorando. Eu dizia: calma, eu vou orar, fique calma. E eu orava no nome de Jesus. Quando acabava a oração, dizia: olhe, fique em paz e me ligue de volta só para me dizer que está tudo resolvido. Aí a pessoa: tá certo, desligava. Daqui a pouco a pessoa me ligava: irmão, graças a Deus já está tudo em paz. Eu digo: tá vendo? É assim que você deve fazer, é assim que nós devemos fazer. Você lembra da transformação da água em vinho, irmãos? Que está lá em João 2,7 e 8. Ele manda encher as talhas e simplesmente ordena servir. Ô irmão, que fé é essa? Sem pedir, sem questionar, sem pai, transforma agora. É como se ele, Jesus, dissesse por atitude: pai, eu sei quem tu és, então eu ajo na certeza. Gratidão, irmão, pode ser ação antes da visão. Você está entendendo o que a palavra de Deus está nos ensinando neste momento? Perceba, irmão, a joia espiritual. Perceba a grandeza do que Deus está falando conosco através do Espírito Santo dele neste momento. Existem, irmãos, 3 linguagens do céu no ministério de Jesus: a gratidão expressa, a gratidão silenciosa e a gratidão que age. Vocês estão entendendo isso? Qual seria a gratidão expressa? Quando ele diz: pai, graças te dou. A gratidão silenciosa, irmão, é descanso, olhar para o alto, suspiro, dormir no barco. Vocês estão entendendo? E a gratidão que age é quando ele disse: enche as talhas, vai, estás curada. A fé que agradece antes tem 3 perfumes. Glória a Deus, é o perfume de Deus. Fé falada, fé silenciosa e fé ativa. A fé falada, gratidão verbal, milagre anunciado, fé silenciosa, descanso, paz antes do milagre, fé ativa, ação antes de ver, o céu se move. Oh, meu irmão, isso é ouro puro. Isso é ouro puro, irmãos. Aleluia. E por que isso nos toca tanto? Porque Jesus não apenas fez milagres, ele ensinou o caminho do coração que confia, irmão. Se você confia, Jesus está lhe ensinando o caminho para você enveredar por ele. O segredo é: quem sabe quem Deus é, agradece antes de ver o que ele vai fazer. Isso não é presunção, é relacionamento, é intimidade com Deus, é intimidade com Cristo. Que o Espírito Santo possa continuar falando no teu coração. Eu te convido neste momento a uma oração de gratidão antes do milagre. Faça essa oração comigo e diga assim, com fé, com amor, com confiança: Pai Santo e amado, Deus de graça, de fidelidade e de amor eterno, nós entramos diante de Ti, não para mendigar bênçãos, mas para Te agradecer antes de ver o agir com os nossos olhos. Hoje nós dizemos como Jesus disse diante do túmulo de Lázaro: Pai, graças Te damos porque Tu já nos ouviste. Obrigado, Senhor, porque antes mesmo que a resposta apareça, o Teu coração já se moveu em nosso favor. Obrigado porque as Tuas promessas não mudam e o Teu plano não falha.
Nós te agradecemos pela cura, mesmo antes do corpo sarar. Te agradecemos pela provisão, mesmo antes de chegar no envelope ou no depósito. Te agradecemos pela porta aberta, mesmo enquanto ainda vemos paredes. Te agradecemos pela paz, mesmo quando o vento ainda sopra forte. Te agradecemos pela vitória, mesmo quando a batalha ainda parece longa, Senhor. Ó Senhor, ensina-nos a descansar como Jesus descansou no barco. Ensina-nos a olhar para o céu, aleluia, como ele olhou antes de curar o surdo. Ensina-nos a declarar como este declarou: está feito. Porque tu és Deus que faz, Deus que vê, Deus que prepara, Deus que cumpre. Hoje não oramos com ansiedade, oramos com confiança. Hoje não pedimos chorando de desespero, agradecemos sorrindo em fé, Senhor. Que teu Espírito produza em nós esta fé doce, madura, firme, que agradece antes, aleluia, e espera em paz. E abraça, meu Deus, sim, o milagre com o coração já rendido. Pai, recebe a nossa gratidão antecipada, Senhor. Nós cremos, nós confiamos, nós descansamos e nós celebramos antes mesmo de ver. Celebre antes de ver. Em nome de Jesus Cristo, aquele que agradeceu primeiro e viu a glória depois. Diga, meu irmão, minha irmã, ouvinte, diga amém. E diga graças a Deus. Que Deus nos abençoe.